O tema de hoje é Geografia para entender o mundo. Então a gente já começa aqui com 4 paisagens. Cada paisagem aqui, ela vai ter o quê? Uma particularidade. Significa o quê? Cada uma dessas paisagens aqui, elas são únicas. Elas são únicas, mas ao mesmo tempo elas podem, tá? A gente pode verificar que muitas das vezes elas podem se relacionar entre si. E aí contribuindo cada uma à sua maneira para a formação do espaço. Cada paisagem dessas, ela é única. Ela é única. Por quê? Porque ela apresenta suas particularidades. Entretanto, também é possível verificar que ela, muitas das vezes, se relaciona entre si, contribuindo de sua maneira para a formação do espaço geográfico. Então, tem uma paisagem aqui, e essa paisagem ela é carregada de elementos naturais. Quando eu falo elementos naturais, estou falando de relevo, rios, oceanos, mares e assim por diante. Quando eu tenho aqui uma segunda imagem, eu tenho que aqui, ela é carregada de elementos artificiais. Esses elementos artificiais são casas, edifícios, ruas, avenidas e assim por diante. Tudo que tiver alguma coisa que é feita pelo homem, chamamos de elementos artificiais. Tudo aquilo que é feito pela natureza é elementos naturais. Nesse capítulo, a gente vamos discutir os principais conceitos dos estudos geográficos. Para que a gente vai estudar esses estudos geográficos? Que eles vão nos ajudar a entender os lugares, de como eles são formados, como esses lugares se articulam entre si. Estudar diversos lugares e paisagens do nosso planeta, seja o nosso bairro, um país, uma região distante, ela é importante para compreender tanto o nosso entorno quanto o mundo em que vivemos. Então, quais serão os principais conceitos da geografia que iremos estudar? Primeiro, trabalharemos com paisagem. Segundo, lugar. Terceiro, escala geográfica. A quarta, sobre região. E a última, sobre território. Vamos aqui para o nosso subtítulo. Espaço geográfico. Natureza e sociedade em constante transformação. Os lugares por onde você passa e que frequenta cotidianamente não existem por acaso. Eles foram construídos pela sociedade no decorrer do tempo. Esse tempo aqui, gente, inclui as pessoas que já morreram, as pessoas presentes e as pessoas que irão surgir. Tá bom? Então, um espaço aqui, quando ele é transformado, ele não foi transformado apenas pela aquela geração. Muitas vezes esse espaço ela vem o quê? Sendo transformado há milhares de anos. Como Edmund Burke, um filósofo, falou que a sociedade ela é formada por aqueles que morreram, aqueles presentes e aqueles que irão surgir. Então, como que o espaço ele foi sendo transformado? Então, antes, nossos antepassados eles eram nômades e viviam basicamente da coleta, da caça e da pesca. Esses nômades eles não tinham residência fixa. Eles deslocavam dentro da necessidade de se alimentarem. Quando a caça, a pesca e a coleta cessava ou ela se tornava escassa, eles iam para outras regiões para poder o quê? Sobreviver. Nesse período, o homem ele transformou pouco o ambiente em que morava.
foi a partir só do que? Da evolução da agricultura, que essas sociedades vão passar o quê? A produzir mais do que precisam para a sua subsistência, ocasionando chamados de excedente de produção. Significa o quê? Que eles vão produzir acima do que eles podem consumir durante o período ou o ano, e essa sobra eles vão o quê? Eles vão comercializar, eles vão trocar. Outra coisa que vai contribuir para o aumento do alimento vai ser o quê? O aperfeiçoamento e a difusão de novas técnicas. Como vocês estão vendo aqui, antigamente o homem utilizava-se da sua própria força para poder o quê? Arar a terra. A partir daí ele vai domesticar os animais, né, e criar, por exemplo, o arado. Com isso ele vai o quê? Ampliar sua produção, fazendo com que ele produza mais. Produzindo mais, ele vai ter mais excedente para poder o quê? Vender no mercado, ou no comércio, ou através de trocas. O desenvolvimento da agricultura ela vai impulsionar a produção de excedentes e vai permitir que os seres humanos eles fixem permanentemente em certos locais. Por quê? Porque aí ele vai depender o quê? Da terra. Ele vai depender aqui do solo para poder produzir, para poder cultivar. Então ele não vai mais ter essa necessidade de estar o quê? Se deslocando de um lugar para outro. Com o surgimento das cidades, a aglomeração das pessoas propiciou que cada um se dedicasse àquilo que fazia melhor, o que deu origem à divisão do trabalho. Aqui que é a divisão do trabalho aqui. Antigamente, o ser humano ele fazia o quê? Ele sobrevivia da caça, da pesca, da coleta. A partir que ele se torna um agricultor, a partir que ele passa o quê? A produzir alimento não só para ele, mas para os demais, ele vai permitir o quê? Que surjam novas profissões. Ele vai também esses novos profissionais também o quê? Eles vão descobrir novos avanços tecnológicos, como a invenção da roda, do barco, do arado e da metalurgia. Há pouco mais de 200 anos, uma nova revolução técnica, ela vai complementar aqui o que? Essa expansão. Vai ser o que? A chamada revolução. Ela vai garantir a produção de novas mercadorias para o ser humano. Então aqui tem dois símbolos aqui das revoluções. Eu tenho aqui o símbolo da máquina a vapor, que é o símbolo da primeira revolução industrial. A robosofia aqui já é o que? Ela já é um símbolo aqui da quarta revolução industrial. A gente está observando aqui um supermercado com milhares de artigos de consumo. Isso aqui era impensável, pelo menos há 200 anos atrás, para vocês terem ideia. A partir da Revolução Industrial, foi permitido ao ser humano produzir o quê? Artigos necessários em massa. Significa o quê? Que todos tiveram acesso a esses produtos. Também a Revolução Industrial ela vai também trazer algumas transformações nas paisagens rurais, com o uso de diferentes técnicas. Isso ocorre na imagem que vocês estão vendo aí na tela. Você que tem uma agricultura, que era feita aqui no início do século XX, através de quê? Arado movido o quê? A boi. Com aqui vocês estão aqui no fundo aqui, a utilização também de alguma força humana na limpeza do terreno. Ao lado aqui eu tenho o que? O trator, que ele vai revolucionar. Então a Revolução Industrial vai revolucionar também o campo, fazendo que aumente mais a capacidade na produção de alimentos. Essa produção de alimentos ela vai sustentar o que? As cidades. Atualmente existem grandes centros urbanos.
nesses grandes centros urbanos são desenvolvidas o quê? Diversas atividades econômicas, né, sem relação direta com a produção de alimentos. Então você tem o quê? Grandes cidades, e você não vai ter também precisar o quê? Uma quantidade grande de agricultor, uma quantidade pequena de agricultor hoje, através de técnicas modernas de produção, eles conseguem sustentar o quê? Cidades com 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, 10 milhões de habitantes. Estão vendo o centro urbano aqui, ó? Todas essas pessoas aqui trabalham em diversas atividades. Dificilmente você vai achar um que está ligado o quê? À terra, ligado à agricultura. E isso fez o quê? Isso é a agricultura que vai permitir que o quê? O ser humano venha desenvolvendo diversas atividades. Como verificamos, a modernização das técnicas intensificou a transformação do espaço natural por parte das sociedades que se desenvolveram. A modernização dessas técnicas que aumentou, né? Intensificou, ela ia aumentando, mas ela deu uma acelerada na transformação do espaço natural por parte das sociedades. Essa relação entre a sociedade, que é o ser humano, e o meio natural, é o que constitui o espaço geográfico, o objeto da geografia. Sintetizando aqui, podemos afirmar que o espaço geográfico é o espaço do homem, é o espaço onde o homem transforma a natureza. Os seres humanos desenvolveram a capacidade de promover grandes alterações no meio onde vivem e por isso devem ser responsáveis pelas ações que eles praticam. Mesmo nas transformações feitas com o objetivo de melhorar o ambiente, muitas vezes pode trazer consequências indesejáveis, como poluição dos rios, desmatamento, extinção de espécies, animais e vegetais, além da formação de áreas insalubres e outros problemas que cada vez mais prejudicam o nosso planeta. Para finalizar, temos aqui 3 imagens, né? Temos aqui a imagem de um igarapé poluído. A imagem abaixo temos também o que? Um lixão a céu aberto. Porto Velho ele tem esse problema com o seu processo de armazenamento do lixo, já que aqui a gente não tem nenhuma usina de reciclagem e muito menos temos o que? Um aterro sanitário. E ao lado aqui a gente tem o que? As queimadas, né? Também que são prejudiciais ao ser humano. Ok? Então ficamos por aqui e até a próxima aula.